Olá, pessoal, sou o professor Isaías, aqui mais uma vez com auxílio da Gabi, para a gente trabalhar com mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos estar trabalhando com um assunto que perpassa a história, mas ele é muito contemporâneo, que é liberdade e ditadura. Mas aí a gente vai se referir ao autoritarismo e ao totalitarismo que têm uma relação muitas vezes antagônicas, principalmente em relação à questão da liberdade, né? Então, para começar, a gente vai falar o seguinte: autoritarismo e totalitarismo são duas formas de governo antidemocráticas que restringem a liberdade, mas diferem no grau de controle do Estado sobre a sociedade. Enquanto o autoritarismo concentra o poder político e reprime os opositores, o totalitarismo busca controlar todos os aspectos da vida dos cidadãos através de uma ideologia oficial, partido único e uso intensivo de terror e propaganda. As imagens por si só, que estão aí para que a gente possa visualizar, já diz muita coisa sobre essa situação de subtração da liberdade nas ditaduras, seja num regime autoritário, seja num regime totalitário. Então, essa é a situação. Bom, na sequência, a gente vai iniciar por falar da liberdade. Então, a liberdade, associação à democracia, né, associada aí à democracia, principalmente à democracia liberal, pressupõe o quê? Então, pressupõe, primeiro, pluralismo político, ou seja, a existência de múltiplos partidos políticos e a livre concorrência eleitoral. Eu, particularmente, aqui no caso do Brasil, eu acho que existem partidos até demais, né? Então, siglas que são criadas aí ao Deus dará. Porém, quando se fala de democracia, um partido único ou um bipartidarismo pode não fazer a representação total da sociedade. Outra coisa que nós temos aí quanto à liberdade, relacionada à liberdade, é o Estado de Direito. O governo e os cidadãos são regidos por leis e uma Constituição, com a separação e independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ao meu ver, esse pensamento aqui do Montesquieu já está um tanto quanto defasado, porque eu acredito que hoje nós temos o poder midiático também, principalmente aquele que se expressa por meio das redes sociais, dos meios de comunicação, que, no meu modo de entender, já figura como um quarto poder. Mas esse é o meu modo de entender. Eu faço questão de dizer quando se trata de uma opinião. Mas eu acho que essa opinião ela tem alguma consistência, né? Ela tem algum fundamento aí na realidade. Bom, então, a outra coisa são os direitos e garantias individuais. Então, quando se trata de liberdade, a gente tem que falar de proteção das liberdades de expressão, imprensa, associação e religião, bem como direitos civis e políticos garantidos e autonomia da esfera privada. Então, ainda falando dessa questão da divisão de poder, de governo, de cidadão, a gente tem que dizer que a garantia dessas liberdades, as garantias individuais estão associadas a uma boa repartição do direito. Então, aqui nós temos que ter a garantia desses direitos civis e políticos. Então, isso garantido na autonomia da esfera privada. Mas é claro que essa esfera privada, ela privilegia também o individualismo, o indivíduo, na verdade, mais do que o individualismo. E quanto à questão da liberdade, nós ainda temos a participação popular, mecanismos de participação e controle social com a possibilidade de oposição
e crítica ao governo, sem repressão violenta, porque a gente sabe que os contrapontos sempre vão gerar alguma tensão. Agora, gerar violência, aí, como se diz na gíria popular, já são outros 500. Bom, agora, vamos falar da ditadura. A ditadura é um regime de governo não democrático. Olha aí a imagem ao lado. Caracterizado pela ausência de participação popular e pela concentração de poder nas mãos de uma única pessoa ou entidade, ou seja, um grupo político. No Brasil, ocorreram duas ditaduras. A do Estado Novo, que foi aí ligada ao Getúlio Vargas, 1937, 1945, e a ditadura militar. Então, a primeira foi uma ditadura civil, a segunda foi uma ditadura militar. Essa militar, entre 1964 e 1985, ambas instauradas após golpes de Estado. Esses períodos foram marcados por censura, perseguição a opositores e restrição de liberdades individuais. Aí a gente já sabe no que isso tudo pode dar, né? A questão da violência, a questão da tortura e a questão de assassinatos. Muito bem. Então agora vamos colocar aqui algumas características de uma ditadura. Então, primeiro, concentração de poder. O poder é concentrado em um único governante ou grupo, sem participação popular efetiva. Então o povo participa, mas não é lá essas coisas. Repressão e perseguição. Opositores políticos são perseguidos, presos, torturados, exilados ou até mesmo mortos. Outra característica da ditadura é a censura. A liberdade de imprensa e de expressão é suprimida e a censura é imposta à mídia e também às artes, como, por exemplo, a música, né? Restrição de liberdades. Direitos políticos e civis individuais são restringidos, quer dizer, ou suprimidos. Autoritarismo. O governo não está sujeito à vontade popular, como quer o Rousseau, né? E geralmente governa por meio de decretos ou decretos-lei que têm força de lei, ou seja, de certo modo, substitui a Constituição. Eu quero chamar a atenção aí para uma questão da arte, né, como resistência. Eu coloquei aí a figura do Chico Buarque de Holanda em uma frase de uma das suas canções, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Porque a gente encontra na arte essa forma de resistir à dominação e à opressão. Eu coloquei ele aí, mas a gente sabe que na arte, aqui no Brasil em particular, nós tivemos muitos outros representantes, como o Geraldo Pedrosa, que a gente também chama de Geraldo Vandré, e o próprio Caetano Veloso. Então, a gente teve muitos artistas que ajudaram a organizar a resistência à opressão aqui no Brasil. Bom, então, na sequência, a gente vai falar especificamente do autoritarismo. Bom, e o que é esse autoritarismo? Então, nós temos aí a concentração de poder, o poder é centralizado, o governo suprime a oposição política e limita as liberdades sociais. Imagine você vivendo numa situação dessas. Mobilização social. Geralmente, não tem a capacidade de mobilizar a população inteira para objetivos nacionais como faz o totalitarismo. Outra coisa é a organização social. Permite algum grau de liberdade individual ou coletiva e tolerância a certas organizações sociais. Então, muitas vezes você tem um sindicato e uma associação, mas podem ser atreladas ao governo. Aí nós temos a questão da ideologia do autoritarismo. Não possui uma ideologia oficial complexa, baseando-se mais em mentalidades e poder
para se manter no comando. Ou seja, então não tem aquela história de esquerda, direita, não tem muito isso. De certo modo, tenta generalizar a coisa, de certo modo que acaba falando de que todos são iguais, mas aí a gente fica igual perante a lei ou perante as regras rígidas desses regimes e a gente acaba, de certa forma, negligenciando as desigualdades, como, por exemplo, a desigualdade econômica. Bom, então agora a gente vai falando de totalitarismo. Então, o que é o totalitarismo? Então, primeira coisa, o controle total. Então, busca controlar todos os aspectos da vida pública e até da vida privada, inclusive pensamentos e crenças. Então, a gente vai ver aquela censura religiosa, a censura a determinados tipos de pensamentos que não estão de conformidade com a situação totalitarista. Ideologia oficial. Possui uma ideologia oficial elaborada que guia o Estado, como possuiu o fascismo ou o nazismo. Outra coisa é a mobilização massiva. Mobiliza a população para os objetivos do Estado, através de propaganda, terror e controle policial. Isso aqui é grave, porque a propaganda ela se torna massiva e o terror acaba assustando as pessoas para estarem de conformidade com o pensamento totalitário. Organização social tenta suprimir e eliminar todas as instituições sociais e políticas tradicionais, substituindo-as por outras sob o controle total do Estado. A gente chega ao absurdo de ter, muitas vezes, uma religião do Estado. É brincadeira um negócio desse? O que você acha? Bom, e aí nós temos exemplos como a Alemanha nazista, a Itália fascista e a União Soviética sob Stalin. Então, por mais que tenha gente, até eu me coloco como um das que tem uma simpatia pelo socialismo, mas a gente não pode imaginar que foi tudo às mil maravilhas, porque não foi. Então, a gente vai encontrar defeito em qualquer forma de totalitarismo, seja ele capitalista, socialista ou com qualquer ideologia que esteja aí, ideologia, qualquer modo de produção que esteja por trás. Bom, então, agora nós vamos a alguns teóricos. Então, nós temos aí a Hannah Arendt, então aí do século XX, né, já do meu século, cuja obra fundamental é As Origens do Totalitarismo. Então, ela argumenta que o totalitarismo, principalmente o nazismo e o stalinismo, é uma forma de governo sem precedentes na história, baseada na experiência da solidão e da destruição do espaço público e da capacidade de ação humana. Então, isso é grave. Coisas que ela vai estar dizendo, isso não aconteceu no passado. Então, ela diferencia o totalitarismo do autoritarismo, notando que o primeiro busca a mobilização ativa e total da sociedade para uma ideologia, enquanto o segundo se contenta com a obediência passiva e a apatia política. Ou seja, a gente tem que declarar que eu sou apolítico, eu não tenho política nenhuma, eu não tenho partido nenhum. Bom, então, para Arendt, a liberdade é um atributo essencial da ação política e da vida em uma comunidade, ou seja, também em um Estado. Bom, na sequência, nós temos aí Norberto Bobbio, italiano. Então, o autoritarismo e o totalitarismo diferem com base na estrutura política, na ideologia e no grau de consenso ou coerção, ou seja, de uso da força. Os regimes autoritários concentram poder nas mãos, mas não possuem ideologias tão rígidas ou a mobilização total da sociedade como os totalitários. Então, Friedrich von Hayek, em O Caminho da Servidão e Direito, Legislação e Liberdade, argumenta que o planejamento centralizado e a intervenção estatal excessiva
características de regimes coletivos, incluindo o totalitarismo, levam inevitavelmente à suspensão da liberdade individual e à destruição da ordem espontânea da sociedade. Então, também tolhe a liberdade social. Bom, na sequência, nós temos aí o Popper. Então, Karl Popper, em A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele critica os fundamentos filosóficos do totalitarismo, né, e defende a sociedade aberta, caracterizada pelo pluralismo, debate crítico e instituições democráticas que permitem a mudança pacífica de governos, em contraste com as sociedades fechadas, autoritárias. Aí nós vamos ter o George Orwell, que vai tratar do seguinte: embora, sendo ele romancista, sua obra de 1984 é uma das mais poderosas representações literárias, o totalitarismo despótico, expondo temas como vigilância total, manipulação da linguagem, reescrita da história e supressão completa da liberdade de pensamento e expressão. Então, só para a gente ter uma ideia, durante muito tempo a ditadura militar aqui no Brasil foi chamada de coisa, de algo diferente, né? De uma intervenção necessária. Bom, então na sequência nós vamos ter o Montesquieu e o Locke. São pensadores liberais clássicos que, embora anteriores ao surgimento dos regimes totalitários modernos, fornecem as bases para o conceito de liberdade e a necessidade de limitar o poder governamental através da separação de poderes, como no caso de Montesquieu, que fez a tripartição do poder, e do contrato social, que garante direitos naturais e individuais, como vida, justiça e propriedade, segundo o pensamento de Locke. Aí nós vamos ter Claude Lefort, filósofo francês, que analisou o totalitarismo a partir da ideia de que ele busca eliminar a divisão social e política própria da democracia, criando uma unidade artificial e um poder indiviso. Então, na verdade, tem desigualdade, mas se faz acreditar que não haja desigualdade. Muito bem. Então, depois dessa conversa toda, nós vamos tratar de uma atividade. Regimes autoritários, como as ditaduras militares latino-americanas do século XX, e regimes totalitários, como a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista, compartilham diversas práticas repressivas. Aí o que a gente precisa fazer? Assinale a alternativa que indica uma característica comum a ambos os tipos de regime. Aí nós temos, letra A, o culto à personalidade do líder como figura messiânica e infalível. Então, será que isso diz respeito a todos esses regimes? Letra B, a existência de um partido único de massa que se difunde com a estrutura do Estado, ou que se confunde, na verdade, se confunde aí com a estrutura do Estado, é isso mesmo? Aí na letra C temos a censura rigorosa dos meios de comunicação e a perseguição sistemática de opositores políticos. Seria essa aí a alternativa que responde à nossa questão? Ou seria a D? A busca pela expansão territorial agressiva como eixo principal da política externa. Então, será que isso tem a ver mesmo com todos os regimes autoritários, totalitários e assim por diante? E letra E, o controle absoluto e ideológico da cultura e das artes, visando criar uma nova humanidade. Seria mesmo essa letra E, o comum a todos os regimes? Vamos à resposta? Olha aí,
Letra C, a censura rigorosa dos meios de comunicação e a perseguição sistemática de opositores políticos. Então, isso aí realmente é característica de todos esses regimes, sejam eles autoritários, totalitários, ditadura em geral. Então, para concluir, temos aí o seguinte: a liberdade é a condição fundamental que permite aos indivíduos a autonomia e a capacidade de agir e se expressar livremente com direitos e garantias protegidos por lei. A ditadura, um regime que suprime essas liberdades e concentra o poder de forma legítima nas mãos de uma única pessoa ou grupo. O autoritarismo e o totalitarismo são duas formas de ditadura, mas com diferenças cruciais. O autoritarismo busca a obediência passiva e a despolitização para manter o status quo político, então para se manter aí o seu status no poder. Já o totalitarismo busca a mobilização ativa da população e o controle total para moldar a sociedade de acordo com sua ideologia radical. Ambos, contudo, representam a negação da liberdade e da democracia. Minha gente, foi essa a reflexão de hoje. Espero ter contribuído para a gente entender a afinidade e a diferença entre esses assuntos colocados aí, autoritarismo e totalitarismo. Eu convido a todos vocês a entrarem na plataforma para a retomada do conteúdo, olhando também as referências que a gente está colocando aí. E eu conto com a presença de vocês na nossa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.